Sábado, dia 25 de julho, eu estou aqui no acampamento Fora Dória com 2 patriotas, tá? Do meu lado aqui, de Jurandir, do meu outro lado, Bronze. Para quem não conhece, fica a apresentação. Vocês foram uma vez protestar na porta do excelentíssimo doutor ministro Alexandre de Moraes e acabaram presos, pagaram fiança, saíram e depois foram protestar na Paulista e foram presos de novo. E aí foram 48 dias de martírio. Vocês foram para o presídio, né? Direto? Sim, nós fomos presos, fomos para a delegacia, foi instaurado um novo procedimento e aí daí nós fomos encaminhados para o presídio. Tá. Eles levaram quantos dias na segunda prisão, entre a delegacia e o presídio? Delegacia e presídio levamos 2 dias, para depois fomos remanejados para um presídio aqui de São Paulo, Belém. De Belém nós fomos parar no presídio Pinheiros. O que eu manifesto é o seguinte: nós fomos os primeiros presos políticos do século XXI no Brasil e que protesta a favor do governo, né? Esse foi o nosso mote, né? Fomos prisioneiros políticos por protestar de uma situação que achamos que não estava correta, conforme o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, que dá esse direito ao manifesto. Tá, mas independente disso, em todas as manifestações depois disso, vocês foram citados, todo mundo ovacionava o seu nome, dos 2, certo? Mesmo sem conhecer. Eu vi gente discutindo pelo Bronze, pelo Jurandir, sem nunca ter visto a cara do Bronze. Entendeu? E achei até uma resposta bacana do povo. O que você pensa disso? Eu acho que o povo estava precisando de uma voz consciente da situação que nós estamos vivendo. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro hoje está tomando consciência que, infelizmente, nós não temos uma Constituição de Estado. Nós temos uma Constituição de governo, feito por políticos, para fins políticos. E é o que acontece. Hoje nós não temos no poder ninguém que não seja partidos, que na verdade não são partidos, são donos de poderes e dividem esses poderes formando quadrilhas, né? E infelizmente o Brasil está sendo assaltado, achacado. O povo brasileiro está tomando consciência que ele trabalha 7 meses por ano como escravo de uma cleptocracia instalado num poder que chamam de Constituição de 88, que na verdade aquilo não é Constituição, se vocês verificarem e lerem bem, é um tratado de formação de quadrilha. E nós estamos lutando para retirar um governador empossado por esse tipo de poder, por essa Constituição, que chamam de Constituição, e brigando para ter realmente uma Constituinte exclusiva. O Brasil ter uma Constituição de Estado, onde o direito da cidadania seja garantido em todos os níveis. O direito a protestar, o direito à contestação, ou seja, uma nação que não tem responsabilidade com o seu povo na liberdade de agir e de pensar, né? Onde os principais valores são Deus, pátria e família, para nós fica difícil de ser entendido. Como essa é uma nação formada nessa base, o povo começou a tomar essa consciência. Por isso que nós fomos a voz desse povo. E esse povo começou a nos citar por conta disso, né? Alguém tinha que mostrar para eles, ou para o povo, que isso aqui é uma pátria calcada nesses valores. Deus, pátria e família. É isso aí, nós fomos porta-voz dessa situação. Tá, vou perguntar, já que eu estou convidado para você e para você. Terceiro dia, aliás, você chegou em Pinheiros, né? Eu quero presídio. Sim. Meia-noite, primeiro dia, tudo escuro. Deu desespero, não deu desespero? O que houve ali? Não, desespero algum. O que houve foi uma consciência que nós éramos um prisioneiro político, estávamos ali por um ato político e que aquilo um dia teria que terminar, né? Porque, independente de qualquer coisa, por mais que se brigue, sempre vai haver, dentro da jurisprudência, um juiz. E o Brasil tem juízes ainda, mesmo que sejam em instâncias superiores, mesmo que tenha juízes que não respeitem a individualidade, há ainda juízes que têm essa consciência patriótica de respeito à Constituição,
a liberdade, o individualismo do cidadão. E nós tínhamos consciência que um dia seríamos libertos por um juiz desse naipe, dessa qualidade. E mesmo porque nós tivemos bons defensores, dois advogados que realmente se esmeraram em fazer uma peça jurídica voltada justamente para essa situação, ou seja, provando que nós éramos prisioneiros políticos. O que eles conseguiram brilhantemente provar nos processos deles, o que nós não podemos estender aqui agora, porque esse processo está na mão dos advogados, nós não podemos fazer manifestações jurídicas a respeito disso, mas eles encontraram eco em dois juízes federais brilhantes, a maneira com que eles conduziram também foi brilhante, saiu da esfera estadual, que estava totalmente comprometida, para uma esfera federal, que realmente teve juízes onde encontrou eco em juízes de verdade, ou seja, que conhece a jurisprudência, que trata a coisa dentro do judiciário conforme manda a lei e a Constituição, a quinta emenda. É isso aí. Pelo que eu entendi, você ainda acredita na justiça. Sim, sempre vai haver juízes, não interessa, as pessoas, os homens têm consciência, os homens são livres. Principalmente quando se forma a jurisprudência, o caso de você ter a lei é um ordenamento jurídico da sociedade, é como respirar. Como é que você pode respirar se o ar estiver poluído? Assim é a sociedade civil organizada. Se você não tem lei, você tem barbárie, né? E a barbárie não faz parte da democracia, né? A barbárie faz parte de um sistema que não funciona, que é a anarquia. Nós não somos anarquistas, nós somos patriotas, nós lutamos por uma Constituição de Estado, nós lutamos pela lei, pelo direito do livre pensamento, pelo direito do livre arbítrio, porque Deus, nosso único Criador e Senhor, que nós não acreditamos em homens, nós acreditamos em Deus. Nós temos uma lei dada, Moshe, quando desceu o Monte Moriá com as suas tábuas da lei, ele trouxe toda a lei. A lei está lá no Velho Testamento, é só ler. Deuteronômio, segunda lei. E a primeira lei está lá, amar a seu próximo como a ti mesmo, né? Essa é a toda, cumpre todas essas leis e os profetas. Ou seja, nós temos uma Constituição dada por Deus. O que nós temos que fazer é seguir essa linha. O que infelizmente o Brasil, né, no subconsciente, ele tem essa Constituição pelo povo. Isso está arraigado no povo, porque aqui o povo é cristão. O povo, ele tem o valor judaico-cristão enraigado nele, né? Por isso é que nós encontramos eco, mas nós vamos realmente fazer uma Constituição e vamos libertar o Brasil desse tratado de formação de quadrilha que está aí. Essa é a nossa expectativa, né? E o Fora Dória é o foco principal desse acampamento aqui hoje. Jurandir, agora você. Terceira cadeia, passa pela delegacia, o primeiro presídio, o segundo presídio. Primeiro dia lá dentro, tudo escuro, meia-noite. Deu desespero? Não vejo desespero nessa situação, porque nós sabemos que estamos num embate contra um sistema que está corrompido, um sistema que está doente, e a gente já imaginava que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer alguma coisa desse tipo ou até pior conosco. Nós fomos os coelhos e saímos correndo na frente, dando a nossa cara a tapa, lutando por uma liberdade. A minha liberdade jamais será entregue a nenhum sistema que está tendendo ao comunismo, que está tendendo a um socialismo. Então, nessa linha de conduta, eu estou pondo a minha vida para poder preservar a liberdade das nossas gerações futuras, meus filhos, netos, seus filhos e netos, entendeu? E nós precisamos lutar, é uma necessidade da gente não abaixar a cabeça, de não se curvar a coisas erradas. A gente no Exército, eu que sou um militar da reserva, tive um tempo de caserna, não cumpri o tempo todo, saí. Né, na época que o Bolsonaro entrou, eu estava saindo, eu estava entrando, né? E nesse período eu aprendi que ordem absurda a gente não deve cumprir. E a gente deve lutar para poder fazer com que as coisas andem de maneira correta. O Brasil vem sendo surrupiado e o povo vem virando gado em experimentos sociais, né?
de coloca máscara, não coloca máscara, de não pode ir em determinados lugares. Eu nunca vi um problema desse, um vírus, ele ter horário para funcionamento. Né? Então ele não pode ir num parque no final de semana, mas ele pode ir num parque durante a semana, que não tem problema. No final de semana o vírus vai estar presente lá nesse parque e o povo vai estar de cabeça baixa dizendo amém. Isso daí é sucumbir a um insight de marketing que a gente sabe que existe na sociedade, nos experimentos de marketing, onde as pessoas são testadas, são tabuladas para saber qual grupo social que responde, como responde aquelas opiniões, aquelas situações, para poder serem dominadas no futuro. Se uma experiência de marketing é feita e não deu certo naquele grupo, eles vão tentar alguma coisa diferente num próximo momento para poder ver o que vai conseguir dominar aquele grupo. E o comunismo, o socialismo, o gramscismo, ele trabalha exatamente nessa linha e as pessoas estão abaixando a cabeça para isso e não se apercebem, né? De que doenças, de que essas coisas não são na proporção com o que está se veiculando. Hoje nós temos uma doença, né? Muito mais uma doença de marketing, mais uma doença política do que uma doença social, uma doença física. E isso daí, os números dos óbitos, eles comprovam isso. Em momento nenhum, nós estamos olhando a questão dos óbitos com desprezo, desleixo, nós estamos olhando essa situação com demérito, mas a gente está olhando o demérito que tem das pessoas que estão se acovardando em entregar a sua liberdade para pessoas, para políticos mal intencionados, para um sistema mal intencionado e doente que é o qual nós estamos lutando. E vamos continuar lutando até o último momento que eu estiver respirando, eu vou lutar contra isso. Eu sei que aconteceu uma prisão e poderão haver outras de forma arbitrária, como está acontecendo. Né? Como outros também foram presos de forma arbitrária, e eu sei que isso daí faz parte deste contexto para poder a gente mudar um sistema. Se a gente for analisar um pouco de história, todos os grandes impérios, eles tiveram seu ápice e aí eles tiveram a sua dominação sobre a população e um momento de revolta. Esse é o nosso momento de revolta, esse é o nosso momento de começar a virar o jogo. Faz parte, nós não somos os líderes, nós somos a voz do povo. A gente fala aquilo que o povo, que a grande parte das pessoas querem ouvir, querem fazer, mas muitas vezes estão lá dentro das suas casas com um ativismo social de WhatsApp. Já chegou a hora, a questão da mídia social, ela já cumpriu a sua função nesse momento e a gente tem que mudar de postura. Essa é a postura que nós temos que mudar para poder fazer a transformação. Essa transformação não vem de graça. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui, aí eu dei um exemplo para ela, falei assim, pô, você teve câncer, né? E você resolveu o câncer da sua vida como se fosse um interruptor de luz? Muda a chave, está escuro, você acende a luz? Não. Teve todo um sofrimento para chegar no resultado de se libertar do câncer. Nós tivemos um governo militar que fez maravilhas e hoje o que nós temos no nosso país está embasado em 17% de crescimento do PIB na época do governo militar, coisa que poucos países do mundo conseguiram fazer isso por um período tão grande como o governo militar fez. E aí os militares esqueceram de uma coisa, e não é que eles esqueceram, falta de experiência. O mundo não tinha uma experiência vivida, os militares não tinham uma experiência vivenciada entre eles a respeito do cuidado com a educação, com a parte da cultura, que eles simplesmente terceirizaram. E essa terceirização trouxe-nos ao que nós estamos passando hoje. O maior erro que nós estamos cometendo até o presente momento é o erro do silêncio. Porque enquanto os justos silenciam, o que acontece com os injustos e os aproveitadores? Eles estão ganhando espaço.
e nós somos a voz daqueles que sabem que precisa ser feito alguma coisa. Mas nós somos simplesmente uma parte da voz, porque se não houver um conjunto da sociedade que reaja, nada vai acontecer. Você está falando que o pessoal hoje está mais próximo de uma consciência coletiva para governar o mundo ou não? Porque mudou tudo. No regime militar não existia a informática, não existia a digitalização, não existia a internet. Essa mudança eu acho que ela é crucial em todo comportamento humano. Veja bem, a questão histórica que nós temos na nossa mão hoje, ela é crucial. Nós vivemos hoje num tempo onde o que levava-se um século antes da industrialização, antes da industrialização levava um século para acontecer, acontece em alguns anos hoje. Em segundos até. Né? Coisas que eram fabricadas para durarem anos e anos, você hoje tem programas que são feitos para durar a questão de 5, 6 meses, 3 meses, já estão obsoletos. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar. As mídias sociais, elas estão aí para nos amparar e para nos dar condições de transformar o mundo numa condição melhor de vida, de sociedade. Só que existem pessoas com mentalidades arcaicas que estão querendo tirar proveito disso, inclusive calar a sociedade através de leis para poder proibir que as redes sociais funcionem ou que pessoas como nós tenhamos voz para eles dominarem. Isso é a filosofia do comunismo. Haja visto que nós víamos e que o Bolsonaro falava sobre a Venezuela na época da sua campanha, e quando ele falava por várias vezes durante o governo dele a respeito da Argentina, o que está acontecendo hoje com a Argentina é um exemplo claro. A gente já tinha como prever essas coisas que iriam acontecer na Argentina antes de entrar um governo socialista na Argentina, antes de retornar ao poder uma pessoa que já tinha maculado a história da Argentina, né? Então, no Brasil, existem políticos antigos num sistema que foi construído, como bem disse o Bronze, na Constituição de 88, para poder desenvolver o quê? Desenvolver a cleptocracia. Eles roubam e se protegem. Lula, Dilma, esses canalhas que estão aí, eles não imaginavam a impunidade, que haveria punição para eles em relação à sociedade, porque eles aparelharam todos os sistemas, judiciário, policial, investigativo, tá? Toda a questão, a estrutura de base, as escolas. Hoje as escolas formam militantes, mas não formam pessoas capacitadas a exercer funções, né? Esses militantes de hoje são esses militantes de hoje, que são os alunos de ontem e são os alunos de hoje, vão se deparar com um mercado de trabalho onde eles não vão conseguir se colocar no mercado de trabalho, porque eles não vão ter mérito para construir alguma coisa ou capacidade profissional para poder vencer as dificuldades que vão aparecendo para eles. Então, são essas coisas as quais nós estamos lutando hoje para implantar, reestruturar a questão da meritocracia em tudo que a gente tem que fazer. Vamos voltar aqui para o meu amigo aqui, já que ele entrou no ponto da consciência coletiva, que muita gente acha que isso tudo acaba no futuro, deputado, senador, e nós vamos viver sempre no consciência coletiva. Quero fazer isso, pedido do presidente. O povo na hora responde pelo celular, aprovamos ou não aprovamos. Você vê o futuro assim? O futuro, gente, eu estou vendo a tecnologia, o futuro ninguém consegue prever, tá? A tecnologia, ela avança de uma maneira tal em que as pessoas têm cada dia mais liberdade de fazer seus manifestos, tanto pelos novos aparelhos que aparecem aí. Hoje, quem imaginava há 30 anos atrás que nós teríamos hoje na mão um celular que nos daria o direito de ser uma janela para o mundo. Hoje uma notícia acontece
do outro lado do mundo, você tem a notícia instantaneamente. Então, não dá mais para ter uma imprensa como nós já tivemos, manipulada, tá? A imprensa antigamente manipulava a notícia, ela era a dona da notícia e ela põe a notícia de interesse dela. E cada grupo a qual essa imprensa participava fazia o seu domínio, né? O Brasil teve muito tempo dominado por uma imprensa globalista, que a gente já não precisa nem falar o nome, a gente já sabe que a Rede Globo foi uma imprensa assim, ligada extremamente ao governo. Qualquer governo que ali entrasse, aliás, quem determinava quem seria o próximo presidente da República era a Rede Globo, todo mundo sabe disso. Para isso passou o Collor, por isso passou o Lula, nisso passou o Fernando Henrique Cardoso, sempre baseado na esquerda. O Brasil não tem uma direita que representasse os valores sociais da sociedade, que é Deus, Pátria e Família, né? E em função desse novo ativismo digital que está aparecendo, uma janela para o mundo, que são os smartphones, e a gente não sabe, daqui a pouco, gente, vem a imagem holográfica, a gente vai estar se comunicando holograficamente, você vai ver a pessoa virtualmente na tua frente e você vai fazer entrevista virtual. Eu poderá estar do outro lado do mundo e aqui poderá estar uma imagem holográfica minha fazendo essa entrevista. Então, o mundo digital ou o mundo paralelo do imaginário que a gente tinha antigamente está avançando muito rapidamente. Eu vejo que as pessoas vão ter que ter um ordenamento jurídico diferenciado com essa nova tecnologia. Nós temos que adaptar o ordenamento jurídico com a nova tecnologia. Como eu disse, o ordenamento jurídico numa sociedade é tão importante como o ar que você respira. Se você não tiver um ordenamento jurídico, para que essa sociedade seja regulada, vira uma selvageria, a coisa vira uma anarquia. Então eu olho com bons olhos o seguinte: à medida que a tecnologia avança, eu também acho que o ordenamento jurídico deve acompanhar essa tecnologia. Por exemplo, os crimes digitais, todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? A pedofilia digital, tudo isso são crimes cibernéticos que surgiram após o avanço tecnológico dos smartphones, dos tablets, dos computers, os computadores pessoais, né? Que o cidadão leva para qualquer lado. Eu estou vendo que no futuro essa tecnologia avançando de maneira holográfica, né, ou 3D que está aparecendo e está se formando, tá certo? A coisa vai mudar ainda muito mais. Então nós precisaremos ter cada vez mais uma Constituição de Estado que avance nesse sentido, em proteção ao direito individual da pessoa. Esse é meu pensamento e essa é a verdade que eu vejo para o futuro. E eu vejo que o ordenamento jurídico tem que acompanhar isso. Que se a sociedade não tiver essa organização ou preparado para isso, nós vamos cair no que nós temos hoje. Nós estamos vivendo uma Constituição, que na verdade não é uma Constituição, mas um tratado para a formação de quadrilha, e esse tratado é o que está dando ao Brasil essa situação de hoje. Ok? Bem, eu não sei se você sabe, mas dias antes de vocês saírem, surgiu dentro de um grupo da FBCom, não me lembro qual deles, a notícia de que vocês já haviam sido estrupados na cadeia. Foi um choque pra gente. Quero que os dois respondam, depois você fala. Foi um choque, porque a gente teve gente até que disse: vamos invadir aquela cadeia e tirar eles lá no peito. Eles não merecem isso. Tá? Então isso foi triste, porque vocês já estavam como, digamos assim, como ídolos do pessoal. Vocês viraram ídolos. Hoje não há uma pessoa no Brasil que não sabe que existe aqui um engenheiro chamado Bronzerite. Bronze, não sei lá como fala. Chamo de bronze mesmo, ponto. Não é ouro nem prata. É bronze mesmo. Eu não chamo nem de ouro, nem de prata, nem de... É bronze, medalha de bronze. Terceiro colocado. Tá? Então aí eu queria saber, quando o sabonete caiu no chão, você teve medo ou não teve medo de pegar? Esse negócio aí, gente, o pessoal da FBCom é gozador, né? Isso é uma brincadeira desse pessoal aí, rapaz. Sabonete caiu no chão várias vezes, nós pegamos sem problema nenhum, não tem problema nenhum, não tivemos estupro nenhum, mesmo porque nós éramos praticamente líder dentro do nosso, da cela onde a gente estava, a gente praticamente
Tinha todo o respeito de quem estava lá, alguns nos conheciam, os próprios agentes penitenciários, alguns deles nos conheciam. Então não teve esse negócio de... Isso aí conversa fiada, algum gozador falou esse negócio aí. O cara deve estar meio preocupado com o sabonete dele. É melhor ele cuidar do dele, porque do nosso nós cuidamos muito bem, está muito bem cuidado. Gente, é brincadeira, eu sou fundador da FBcom, todo mundo sabe disso, né? Um dos fundadores, junto com a Cássia, Davi Benedito e o comandante Winston, né? Nós somos 4 signatários do Estatuto da Frente Brasileira Conservadora, e vai ter sempre um gozador lá para tirar o sarro, e a gente vai dar risada junto, é isso aí, mas não teve problema não. Nós estamos aqui tocando em frente e vamos lá, né? O humor faz parte do negócio, tá bom? Tá bom, perfeito. Deixa eu perguntar aqui para o Jurandir, que uma coisa vocês devem ter reparado desde o começo da entrevista, são pessoas de personalidade forte. São pessoas que entendem das coisas, sabem se expressar e sabem falar. Aí é aquilo que fica. O sabonete caiu no chão, e aí? Deu medo de baixar pegar? Tá, aí é interessante a gente analisar uma coisa que hoje acontece, dentro dos presídios, que antigamente existia essa história do estupro e uma série de coisas que os presos sofriam dentro das celas. E o sistema carcerário hoje ele está muito diferente. Nós temos aí futuramente um ponto a exaltar em relação à conduta dos presos dentro da cadeia, que representa muito mais a sociedade do que o que está acontecendo aqui fora. Lá dentro você tem uma hierarquia, você tem uma organização, você tem uma questão de higiene que são levadas à risca por todos os presos. E eles sabem que se eles não se organizarem em celas com 30, 40, 50 homens dentro daquelas células, e da parte feminina também, das celas das mulheres, no presídio lá do Carandiru, presídio feminino de São Paulo, né? Se eles não se organizarem, não mantiverem uma organização societária rígida, as coisas descambam, que é o que acontece aqui fora, exatamente o inverso. Os nossos políticos, de um modo geral, eles estão desorganizando a sociedade para fazer com que as pessoas briguem entre si, disputa entre classes, negros, brancos, empresários, LGBT e por aí afora, todas as classificações que eles criaram, que faz parte do grancismo, para poder dividir a sociedade, para eles virem como o governo apaziguador e trazer paz e união entre esses grupos sociais. Porque a partir do momento que eles destroem a célula da família, eles destroem a hierarquia e a responsabilidade. Eles tentam destruir a meritocracia dentro das famílias. Eles estão tirando a religiosidade das pessoas e impedindo que as pessoas exerçam as suas religiosidades, porque a pessoa sem uma fé, ela é mais fácil de ser conduzida. Uma pessoa sem uma estrutura de família, ela é mais fácil de ser manipulada. Uma pessoa que não tem, que vive brigando com o seu patrão porque o seu patrão é o vilão, ou que o seu amigo, por ter a cor da pele diferente, é um inimigo, essa sociedade é uma sociedade doente, é uma sociedade que precisa de reconstruir valores. E aí entra a outra parte, que é os símbolos pátrios. Hoje nós temos uma desinformação a respeito da história, de cada construção da nossa história. Nós temos uma massificação de que os valores da pátria não têm nada a ver. Por quê? Porque eles querem no globalismo, e esse vírus, no caso, tem tudo a ver com isso, eliminar uma grande parte da sociedade, dos mais velhos, que são um custo elevado para a sociedade, e muitos deles não são mão de obra produtiva. Por isso o globalismo fala em tirar 30% da população mundial para implantar o comunismo.
para implantar um socialismo. E essa preocupação que eles têm é onde nós estamos hoje na Terceira Guerra Mundial. Essa preocupação, essa implantação de maneira sorrateira, de maneira vil, que vem acontecendo, vem levando as pessoas a baixar a cabeça, como eu já disse anteriormente, viver como gado. Abaixa a cabeça, se submete a experimentos sociais, e esses experimentos sociais vão fazendo com que eles vão validando o que eles podem e o que não podem fazer para a sociedade, para destruir família, pátria e a célula da religiosidade de cada ser humano. Se eles destruírem isso, que graças a Deus hoje eu vejo que essa guerra ela é vencida por nós, porque a gente vê que o povo cada dia que passa está acordando mais e mais. Se eles não logrando êxito com essa situação, nós vamos ter um mundo muito melhor. Como a gente tem saudade pelas nossas idades aqui, de antigamente era bom, antigamente era isso, antigamente era aquilo. A gente tem saudade porque a gente vivia uma harmonia de família. As famílias eram numerosas, tinham muitos irmãos, e a concorrência entre os irmãos fazia com que um procurasse ser melhor do que o outro para ajudar dentro da sociedade. E um sempre dando a mão para o outro. Hoje o que a gente vê, filhos trancados dentro dos seus quartos, na frente da tela de um computador ou de um smartphone, alienados do que está acontecendo com os pais. Quem é que vai cuidar desses idosos? Ou eles vão entrar nesse círculo vicioso que eles estão querendo implantar, de simplesmente matar os velhos, porque são velhos e são obsoletos? E essa obsolescência que eles estão implantando, cada época que passa, os mais jovens vão achando que aqueles que estão ali, uma idade um pouco acima deles, vão ser mais obsoletos porque batem de frente com eles. Então aí tem a destruição da religião e da célula familiar. Essa destruição é o que faz com que esses políticos canalhas, esses políticos que estão aí baseados numa Constituição, como o Bronze falou no início da nossa conversa, uma Constituição para poder eles se perpetuarem no poder, fazer com que cada vez mais eles extraiam as riquezas da sociedade e tenham um povo mais gado. É isso que nós estamos lutando hoje, para construir um amanhã melhor, para construir uma célula familiar melhor. E aí eu digo, como já disse em outras entrevistas, custe o que custar. Enquanto eu estiver respirando, eu vou estar lutando por um Brasil melhor, por um mundo melhor para as nossas gerações. É o fundamental, é a gente não desistir. Não existe uma pílula mágica, uma fórmula mágica ou alguma coisa que a gente possa fazer que não vai ter um resultado ou um caminho de um pouco de sofrimento ou de muito sofrimento. Mas ainda nós vemos a possibilidade de ganhar essa guerra sem uma gota de sangue. Já que você falou, me lembrei de um filme que eu vi, antigo, que era sobre o futuro, onde os velhos, depois de atingir uma certa idade, iam para um lugar para ser mortos. Eles se matavam. E o povo batia palma para eles se matando, dizendo assim, renasçam, renasçam, renasçam. No fundo, você vê que tudo aí já se pensou no mundo. Alguém já viu essa ideia, essa possibilidade de no futuro você elimina os velhos, para quem ficava na sociedade velho? O cara deitava num lugar lá e morria. Acabou. Até que foi se descobrir que tinha acabado os alimentos e aqueles velhos mortos estavam servindo de alimentos novos. Eu vou fazer um breve relato aqui, que eu não quero entrar em detalhes, que para mim isso daí tem um peso muito grande, mas é muito importante. Eu, num determinado momento da minha vida, perdi meu irmão por causa das drogas, por causa da bebida. Ele se suicidou. Minha mãe caiu doente
E depois, com a doença da minha mãe, meu pai também caiu doente. E eu simplesmente, foi abandonar todo o trabalho da minha vida, toda a minha parte profissional para dedicar aos meus pais. Eu dei exemplo para os meus filhos, daquilo que eu acho que é o certo, que foi cuidar dos meus pais. Agora, quantos filhos estão dispostos a cuidar dos seus pais? Ou vai ser mais fácil esses filhos eliminar ou jogar num asilo? A partir do momento que eu parei a minha vida para cuidar da vida dos meus pais, eu vi a importância que eles tinham, e depois da falta deles, eu senti o tamanho da importância que eles tiveram na minha vida. E quantas vezes eu errei com eles, quantas vezes eu pisei na bola com eles. Ali eu pude fazer um apanhado, fazer uma retrospectiva e ver o quanto vale a pena a gente lutar para poder manter e dar uma velhice confortável para os nossos velhinhos, para os nossos pais e mães, entendeu? Agora, eu não sei se hoje os meus filhos serão capazes de fazer 10% do que eu fiz a eles. Tá. Deixa eu pegar aqui o bronze um pouquinho. Família com bronze, né? A família, ele é judeu, é meio, digamos assim, radical, mas ele ser judeu, ele tem toda uma tradição de família dentro da religião, que tem que ser totalmente respeitada. Ele já tem um monte de filho, eu tenho só 3 porque eu errei da tabela 3 vezes. Se eu tivesse errado 10 vezes, eu teria 10 filhos hoje. Mas, certo? E eu vi o padre, outro dia eu vi o padre Pedro Stefan, ele estava mostrando, tem um aparelhinho que diz quando a mulher está fértil, para ela não fazer. Mas é o dia que dá mais vontade, então é complicado. Mas família, bronze. Eu quero lembrar a todo mundo que nós, como povo semítico, né, tanto os ismaelitas quanto os israelitas, que oriundo da geração dos hebreus, né, da geração hebraica de Jacó, Isaac e Jacó, que formou o povo israelita, porque o povo ismaelita veio da geração de Agar, com Abraão, e nós somos da geração de Sara com Abraão. Então, mesmo quando você olha as 12 tribos de Judá, que foi formada por Jacó, né? A gente observa que sempre foi a família o esteio da formação da sociedade. E a família, como esteio da formação da sociedade, ela deve ser protegida. E eu sempre tenho dito e digo para todo mundo, em todos os sentidos, bendito é o útero que gera o homem, que gera gerações. E nós, judeus, somos muito ligados à proteção do útero feminino, porque é do útero da mulher que surgem as gerações, tanto dos homens quanto das próximas mulheres, das próximas guerreiras, das futuras mães, que irá moldar o caráter de toda uma família. Um homem, quando ele sai de casa, né, a estrutura não abala tanto quando se perde uma mulher. Porque a mulher, de certa maneira, ela forma o primeiro momento do esteio familiar. Então, para mim, família é uma coisa importante, como para todo judeu. A gente agrega, procura agregar, infelizmente a gente não consegue acertar. Nem mesmo Jacó acertou, porque ele teve filhos com 4 mulheres, né? 2 servas de suas esposas, né? Mas enfim, é isso aí. De qualquer maneira, os valores familiares são bastante enraigados. E o que essa geração está querendo destruir, o que o socialismo destrói, é esse valor familiar fantástico, que é o apoio, né, da família, dos valores Deus, pátria e família. São os 3 pilares que o socialismo tenta destruir. E para nós judeus,
O valor de Deus, pátria e família são valores inalienáveis. Nós protegemos esses valores a qualquer custo. E é isso aí. Tá, não, perfeito, eu até te entendo, porque a família é a base de tudo, tá? Não há quem não venha de família. Mesmo nesse movimento todo, eu tenho entrevistado alguns gays. E eles falam, não sai de jocadeira. Eu tenho uma família. Eu tenho que respeitar minha mãe e minha família. Bendito útero, né? Que gera. Justamente. Eu posso não ter querido seguir uma sexualidade, querer seguir outra. Mas não pode ser forçado, não pode ser obrigatório, não pode ser como está sendo aí. Ele tem o direito a ser o que ele quer. Perfeito. Mas ele não é obrigado, não é forçado. E é isso que vocês estão defendendo, a família. Não é obrigar as pessoas a serem iguais a você. A família brasileira, ela tem aquela história. São pobres, aí o pai trabalha 2, 3 empregos, está se mata. Aí o garoto faz 14 anos, vai para a rua trabalhar, ajudar ele. Aí daqui a pouco o 3º ou 4º filho já consegue entrar para uma faculdade. Porque já estão todos trabalhando, a casa já está melhor, vai fazendo aquele no morro, vai fazer aquele tipo puxadinho, vai crescendo, né? A casa tinha um andar, fica com 2, 3, 4, e a família vai toda morando ali. É a melhora da geração, né? Porque é a melhora da geração. A segunda geração sempre vem melhor que a primeira, né? Certo, e o filho já vem com outra formação, porque ele vê o valor do pai. O exemplo, né? Isso, ele vê o valor do pai, vê o valor da mãe. É isso que está faltando, é isso que vocês querem, vocês são chamados conservadores. Vocês querem conservar isso aí, que faz parte da gente. Por mais que o homem seja tecnológico, seja diferente, ele sempre vai ter uma família, a base, o ponto dele. Concorda? Sem dúvida. É como eu digo, sem a família não há, o ser humano não avança, não se reproduz. E outra coisa que é interessante, a cada país que tem suas tradições conservadoras, né? Cada 2,3 filhos que nascem é que se mantém essas tradições. Países que não têm essa taxa de natalidade estão fadados a sumir do mapa. A geração mais antiga vai envelhecendo, esses valores vão se deteriorando, né? E novos valores impostos pela nova tecnologia, que não são conservadoras, né? Muitas vezes são desviadas do conservadorismo por uma mídia que realmente mudam esses valores, né? Transvestem esses valores, que estão destruindo as famílias modernas de hoje. Agora, quanto ao fato do homossexualismo, da opção sexual do cidadão, isso é problema individual de cada um, ninguém tem nada a ver com isso. Mas que a criação fez o homem e a mulher para ser casal, isso é verdadeiro. Sem o útero não há produção, não há família. Por isso que nós falamos, a família realmente tradicional é o casal homem e mulher e, como digo sempre, bendito útero que geram as famílias. Você realmente se exaltou ali, desligou, eu não pude te cortar, eu queria te cortar, mas... Eu sei, eu vou encerrar, mas aproveita que isso aqui está ótimo, porque a ideia é uma só. Peraí, vocês não entenderam, a ideia foi uma só minha, quando vim fazer isso aqui. Mostrar você e você de verdade. Não um monstro, não um antidemocrático, como a televisão vendeu vocês. Não um cara que quer acabar com o país, um terrorista. Vocês não são nada disso. Vocês estão falando de família. Estamos lutando pelas famílias. Então, foi justamente ali que parou a imagem e eu perdi talvez a melhor coisa. Eu queria parar você, mas eu não podia. Você estava emocionado, empolgado, falando. Certo? Estamos lutando pela família, pelas pessoas, pelo nosso direito de vida. Chega, você é até engraçado, mas não, se você lembrar o Costinha, hoje morreria de fome. Ele seria acusado de ser homofóbico. Tá, se você lembrar, antigamente você tinha um amigo que era escuro, chegava, e aí, negão, tudo bom? Faz esse mesmo para ver se não te processa como racismo. E nós, essa geração que está aqui lutando hoje, viveu isso nas escolas e não era bullying. A gente não ia para casa. Não, existe bullying, existe, mas não era o caso. Não era o caso. Chamar de negro, chamar de negão, chamar de qualquer outro apelido que a gente dava, que hoje é considerado pejorativo, não é nada, nunca foi nada que criou trauma nas pessoas. Isso aí. Hoje qualquer coisinha, o aborrecente está traumatizado.
Os pais desses aborrecentes, que são aborrecentes ainda com 30, 40 anos de idade, que não saíram das fraldas ainda, que não cresceram moralmente, não cresceram espiritualmente, esses pais aí, vão meter um processo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles estão fazendo o quê? Eles estão se matando, eles estão se entregando para o quê? Para uma ideologia. Tá, eu sei, infelizmente o tempo está curto, a gente falou demais, vai ficar muito longo, mas acho que mostrou que vocês dois são gente, tá? Você estava falando, a gente quiser completar, Paulo Silvino, isso é uma bichona, chama alguém, eu sou bichona. E o cara, você sabia que o cara era homem, o cara era casado, teu amigo, mas você podia chamar ele de bichona, agora você não pode. Entendeu? Essas coisas que falta alegria de viver, me desculpa, mas fica muito, muito claro, falta rock and roll, você contestar o que está errado e não contestar qualquer coisa. Exatamente. Você falou bem do rock and roll. As letras do rock and roll diziam muito sobre isso. E hoje nem letra nós temos, porque nós temos aí hoje dentre nós uma ativista que teve aí durante o período que nós estivemos presos, que ela se revelou como pessoa e levou a filha dela para as manifestações patrióticas, e ela está correndo o risco de perder a guarda da filha, porque ela levou para a filha para manifestações patrióticas, enquanto o funk está desvirtuando e tirando, sexualizando as meninas menores de idade, e ninguém fala nada. Essa hipocrisia é a qual nós estamos juntos lutando, e vamos derrotar essa hipocrisia, essa pouca vergonha, essa canalice que está aí. Custe o que custar. Por enquanto nós estamos lutando pelas armas democráticas, mas se preciso for, amanhã eu me entrego às armas para poder mudar esse quadro, mas eu não vou aceitar com que a questão política de desfazer a célula da família, da pátria e da religiosidade assuma o poder. Tá bom. Obrigado. Tá, agora me despedindo do meu amigo Bruno. Obrigado. Espero que isso ajude vocês a mostrar quem vocês são de verdade, certo? Ele se empolgou, infelizmente a máquina parou ali, o pessoal não viu, mas quase chorou aqui. Tá? Cada um tem dentro de si a emoção. Vocês são gente. Vocês não são contra nada, vocês não estão quebrando nada. Todas as manifestações que vocês foram, não tinha um caco de vidro no chão. Certo? Não tinha uma janela quebrada, não tinha uma pessoa agredida. E filhos, me desculpa, mas se você for ver todas as manifestações de Brasília, estão cheias de criança, cachorro, aquele cachorrinho pequenininho, ninguém leva uma manifestação. Porque é uma festa, é poder gritar, eu quero meu país de volta. Amém. É isso aí. Gente, quero agradecer aqui essa colocação do Sena, de mostrar quem nós somos, a cara desse acampamento. Quero dizer a todo o povo, principalmente São Paulo, onde nós estamos localizados aqui hoje, no Ibirapuera, que essa aqui é a casa do povo, o povo tem que vir para cá, tem que mostrar sua indignação, venham para esse acampamento, participem, nós temos espaço para colocar várias barracas aqui, está vindo gente em vários lugares. Nós temos aqui algumas senhoras patriotas que irão dar depoimento hoje à tarde, porque a tarde será delas hoje. Está aqui na nossa frente a Cida, né, Cida? A Cida veio aqui, temos a Regina, temos a Marley, temos a Lenice. Hoje de tarde vai ser o Espaço das Mulheres. Então, gente, esse acampamento aqui é o grito de liberdade. Eu espero que todos tenham essa consciência de vir para cá, venha participar, venha fazer parte dessa família, que é a família brasileira, que luta pelos seus valores principais, que é Deus, pátria, família, liberdade e principalmente, gente, nós temos que pensar que nós temos uma coisa chamada individualidade, ou seja, a razão, a razoabilidade de termos o livre pensar, o livre-arbítrio. Esse é o maior valor que Deus deu a nós, livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos e escolhermos aquilo que quisermos, fazermos as nossas escolhas. Porém, a nossa colheita por aquilo que escolhemos é obrigatória. Então, gente, não vamos esperar o comunismo ser implantado no Brasil para colhermos o que temos de pior. Venha, participe. Esse acampamento é de vocês. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado a todos pela paciência.